Olá, seja bem-vindo mais uma vez para o nosso curso de Excel avançado. Estamos hoje entrando na 12ª aula, onde vamos falar um pouco sobre a fórmula C, que é uma fórmula condicional dentro do Excel. Para explicar essa fórmula, eu vou usar dois exercícios ou dois exemplos, né? E para a aula não ficar muito cansativa, para a gente seguir essa linha de aulas curtas, né? Que eu acho que ficou melhor do que as primeiras aulas, eu vou separar em aula 12.A e 12.B. Então hoje, para que eu possa explicar essa fórmula C, nós vamos usar este exemplozinho, esse mini boletim, de um curso de informática básica, por exemplo, tá? E esse curso, né, nesse boletim aqui, eu tenho a lista dos alunos, tá? Tem uma nota para cada matéria de cada aluno, né? Então, o João tirou 10 em Windows, a Maria tirou 6 em Word, o José tirou 5 aqui em Excel, enfim, tem as notas de todas as provas e de cada aluno, né? E aqui na frente eu quero calcular a média, que nós já conhecemos a fórmula da média, nós vimos a fórmula da média aqui na 8ª aula. E quero mostrar também a maior nota, menor nota entre todas as notas aqui, a maior média, menor média aqui entre as médias calculadas. E por fim, nós vamos fazer a situação, que é onde vai entrar a fórmula C, que é a nossa fórmula condicional. Bom, primeiro vamos entender o porquê da fórmula C, aonde eu devo usar esta fórmula C aqui. Eu separei fórmula C simples e fórmula C composta, porque esses dois primeiros exemplos aqui, aula 12.A e 12.B, eu vou usar a fórmula C de uma forma mais simples mesmo. Ela, assim, é única e simples mesmo, né? Como o próprio nome já diz. Na fórmula C composta, que vai ser a 13ª aula, a gente vai fazer alguns exemplos onde eu tenho uma fórmula C dentro da outra, tá? Então, por isso que eu chamei ela de fórmula C composta, para que a gente possa complicar um pouquinho aqui os nossos exemplos, né? Mas isso na 13ª aula. Essas duas aulas que eu me referi aí, 12A e 12B, são fórmulas Cs únicas, não tem uma fórmula encadeada dentro da outra, não. Voltando aqui ao nosso exemplo, então onde que eu vou usar uma fórmula C, né? A fórmula C ela é uma fórmula condicional. Então, como o próprio nome diz, eu vou usar quando eu tiver uma condição dentro da planilha, né? Por exemplo, quando eu tenho algo assim, se o vendedor atingiu a meta, eu vou pagar um bônus na comissão dele. Se ele não atingiu, eu não vou pagar. Então, eu preciso de uma fórmula condicional que verifique para mim automaticamente se ele atingiu ou não a meta. Se atingiu, eu pago. Se não atingiu, eu não pago. Mesma coisa se eu estiver calculando a folha de pagamento, por exemplo, de um funcionário, de um colaborador. Aí você tem lá o desconto de INSS, por exemplo. Então, se a faixa de salário dele, eu não conheço as faixas de salário, tá? Só um exemplo, mas, por exemplo, se o salário dele for até R$ 850, desconta-se 7,5% de INSS. Se for de 850 a R$ 1.100, desconta-se 9,5%. Acima de R$ 1.000, de R$ 1.100, descontaria 11%. Lógico que assim, são valores que eu estou inventando aqui, mas só para vocês entenderem assim, eu tenho que, o Excel ele vai calcular lá a folha de pagamento daquele colaborador, daquele funcionário, né? Somar tudo que ele tem para receber e se o salário dele se for abaixo de R$ 800, desconta X%. Se for acima de R$ 800 ou de R$ 850, desconta uma porcentagem maior. Então percebe que você tem esses Cs aí dentro, né? Se for uma coisa, faz isso, se for outra, faz aquilo. Então o próprio nome da fórmula já meio que diz tudo, né? E é o que acontece no nosso exemplo. Eu tenho aqui um boletim aonde a situação vai me dizer se ele está aprovado ou se ele está reprovado, né? Como que vai ser essa situação? Vou colocar aqui na lousinha nossa aqui. Desconsidera isso por enquanto, daqui a pouquinho eu chego ali. Mas vai ser assim, ó. Se a média se ela for maior ou igual a 5, então este aluno ele vai estar aprovado. Opa. Se a média ela for menor do que 5,
esse aluno vai estar reprovado. Então perceba que eu tenho um condicional aqui, né? Para cada aluno, a planilha vai se comportar de uma forma diferente. Se a média do João ela for maior ou igual a 5, ou seja, for de 5 para cima, ele vai estar aprovado. Se a média do João for menor do que 5, ele vai estar reprovado. É assim que vai funcionar essa coluna situação e é aqui que eu vou precisar usar essa fórmula C. Por quê? Porque senão eu teria que vir aqui manualmente ficar escrevendo aprovado e reprovado, né? Eu teria que olhar a média e escrever a situação. Mas eu não quero isso, eu quero que o Excel calcule isso para mim automaticamente. Aí eu vou usar a fórmula C para atender essa situação para a gente. Bom, vamos começar com o que a gente já conhece. Vamos começar com a fórmula da média. Então aqui eu preciso calcular a média destes valores aqui, do B4 até o H4, que são todas as notas do João. Se eu fechar parênteses e teclar Enter, eu cheguei aqui a uma média de 9,14. Então ele soma todas essas notas e ao final divide pela quantidade de notas, ou seja, aqui ao final divide por 7. Vou repetir isso para os próximos alunos. Então é só eu selecionar essa célula, clicar na alça de preenchimento, que é esse quadradinho do lado inferior direito da célula, clico, seguro e arrasto. E ele vai calcular, vai repetir essa fórmula, né? Se a gente olhar na barra de fórmulas aqui, ó, ele vai repetir essa fórmula para os outros alunos aqui, ok? Depois eu quero saber qual é a maior nota. Então vou colocar aqui, ó, igual máximo, e vou selecionar todo o conjunto de notas aqui, que vai do B4 até o H8. Então, a maior nota que nós temos aqui entre essas notas é a nota 10. Aí eu venho aqui na menor nota. Então, a menor nota é igual ao mínimo, abro parênteses, seleciono todas as notas, fecho parênteses. Então, eu tenho aqui todas as notas e ele vai achar o mínimo para mim aqui dentro, que a menor nota entre todas elas é a nota 1. Tá? Agora, a maior média igual ao máximo de novo. A única diferença aqui da maior nota, quer dizer, a fórmula é a mesma, é igual ao máximo. A diferença é onde eu vou apontar onde estão as notas, né? Agora eu não quero o conjunto de notas, na verdade agora eu quero o conjunto de médias. Então a maior média entre esses alunos é a média 9,14. E a menor média, então igual ao mínimo, vou puxar aqui a menor média, ela é a média 3. Tá? Então aqui são algumas fórmulas estatísticas, né? Que vocês podem de repente pensar, ah, poxa, mas meio insignificante isso, porque só de eu bater o olho aqui eu consigo visualizar que a maior média, desculpa, é o 9,14 e a menor média é o 3. Realmente, como se trata de uma planilha pequena, você bate o olho e você enxerga fácil isso, né? Mas ao invés de, por exemplo, você ter 5 alunos aqui, você poderia ter 50 alunos. E de repente essas informações de qual é a maior e qual é a menor nota ou média são estatísticas importantes para você. E para você não ter que ficar olhando nesses 50 aqui para achar, essas fórmulas seriam bastante úteis. A gente tem sempre que lembrar que ao longo do curso a gente trabalha com planilhas reduzidas, pequenas, para ficar mais rápido, né, a montagem do exercício. Mas na prática, no dia a dia, você vai trabalhar com certeza com planilhas muito grandes e essas fórmulas vão ser úteis. Além do que, essas fórmulas que nós estamos vendo aqui, né, a maior e a menor, máximo e o mínimo, para achar a maior e a menor média, a gente vai usar isso, a gente pode usar isso mais para frente também para identificar quem teve a maior nota. Ao invés de achar simplesmente que foi o 9,14, colocar o nome aqui desse aluno que teve a maior média. E mesma coisa para a menor média. Quem teve a menor média aqui para que eu possa, como professor, possa dar uma atenção especial para esse aluno, né? Então, isso passa a ser importante. Por que a gente não está fazendo isso hoje, né? Por que eu não estou colocando uma fórmula aqui que já me dê a maior e a menor média aqui? Eu não estou colocando isso hoje porque ainda falta algumas fórmulas que a gente não conhece, que a gente ainda não conhece, que a gente não viu durante o curso. Então, não é possível ainda a gente fazer isso. Mas, o nosso curso, nós estamos hoje na 12ª aula de um curso de 31 aulas. Então, a gente tem bastante coisa ainda para ver. A gente sequer chegou na metade do curso. Então, com certeza, a gente vai chegar um momento onde a gente vai ter fórmula suficiente, conhecimento suficiente para fazer esse tipo de situação.
né, nesse caso aqui, nesse exemplo que eu estou dando, para que o Excel coloque automaticamente aqui o nome de quem teve aqui o 9,14, que é o João, e o nome de quem teve o 3 aqui, que no caso seria o José. Pensando numa fórmula grande de 50, 100 alunos, isso seria útil. Mas vamos ao que realmente interessa, que é a situação. Então, voltando aqui na nossa regra, a situação é a seguinte: se a média do aluno ela for maior ou igual a 5, ele tem que estar aprovado. Se a média do aluno for menor do que 5, ele tem que aparecer ali para a gente como reprovado. Então, para fazer essa fórmula, a fórmula C, aqui em cima eu deixei a sintaxe dela. Essa daqui é a sintaxe da fórmula C. Essa sintaxe aqui, essa fórmula, na verdade, ela funciona da seguinte forma. É igual o nome da fórmula, que é a fórmula C. Dentro dela, você vai colocar a condição. A condição, você vai especificar a regra, ou seja, se a média do aluno for maior ou igual a 5. Quando eu colocar aqui essa condição, a minha fórmula ela vai fazer essa verificação para mim e ela pode resultar para mim em duas situações, ou verdade ou falso. Ou seja, a média daquele aluno é realmente maior ou igual a 5? Vamos supor que a média do aluno fosse 7. Então, realmente, ela é maior ou igual a 5. Se ela for maior ou igual a 5, ela vai cair aqui no verdade e vai executar o que eu colocar, o que eu programar aqui dentro dessa parte que é o verdade. Agora, imagina que que a média daquele aluno é 3. Então, a condição é, a média é maior ou igual a 5? Não, a média daquele aluno é 3. Então, ao invés de cair aqui na verdade, ele vai pular aqui para o falso e vai executar o que tiver dentro do falso aqui, tá? Eu dou aula de Excel há um bom tempo, na verdade, e muitos alunos, quando chegam para a aula, né, estou dizendo assim, aula presencial, não essas videoaulas, né, muita gente chega um pouquinho assim, o pessoal fala que fórmula C é difícil, é complicado, mas na verdade não é. É uma coisa até simples, né? Ela é muitas vezes extensa, né? Comparado com todas as outras fórmulas que nós vimos aqui durante o curso, as outras fórmulas elas são bem curtas, perto da extensão de uma fórmula C, né? Quando você escreve ela, ela fica bem comprida, ela fica bem extensa, mas ela não é difícil. O importante é entender a lógica dela e guardar, na verdade, esses três itens aqui, né? Os 3 pontos dentro dela, que é a condição, ponto e vírgula, o verdade, que só vai ser executado quando essa condição for verdade, e o falso, que também só vai ser executado quando essa condição aqui for falso. Tá? Vamos ver isso na prática, acho que vai ficar mais claro. Então, aqui na situação, eu vou colocar assim, ó, igual, C, abro parênteses. Aí ele chama aqui ó, de teste lógico, o que eu chamei aqui de condição, mas é a mesma coisa. Então, vem aqui, meu teste lógico, a minha condição é se o I4, por que I4? Porque é a célula onde está a média aqui do João. Se o I4 for maior ou igual a 5, então esse daqui é meu teste lógico, ou aqui no meu caso, a minha condição, certo? Então, se o I4 for maior ou igual a 5, ponto e vírgula, aí vem aqui, ó, verdade. O que vai acontecer se o I4 realmente for maior ou igual a 5? Então, eu abro aspas e escrevo que ele está aprovado. Opa. E fecho aspas aqui. Daqui a pouquinho eu explico o porquê dessas aspas, ok? Aí ponto e vírgula. Aí o valor se falso. Então, eu já programei aqui a verdade e venho aqui no falso. Então, aqui no falso, alguns alunos às vezes enroscam, né? E mata a fórmula aqui. Porque, na verdade, agora encobriu aqui, né? Mas a média deste aluno João é 9,14. Então, eu já sei que é maior ou igual a 5, então eu programo só o aprovado. Mas não, você tem que reprogramar também aqui o falso, né? Que seria o reprovado. Por quê? Porque essas notas do João, elas podem mudar, né? Então, amanhã ou depois eu estou reaproveitando essa planilha aqui para um outro aluno que não é o João, tá? Então, eu coloco aqui o outro aluno aqui, a Andréia, por exemplo, e coloco os valores aqui, automaticamente ele tem que dar se está aprovado ou reprovado. Então, a fórmula tem que estar por completo, tá? Então, está aqui ó, a nossa fórmula, igual C, abro parênteses, se a média, que é o I4, for maior ou igual a 5, ele vai escrever aprovado. Agora, se a média, que é o I4, não for maior ou igual a 5, ele vai pular para o falso e vai escrever o reprovado. Se teclarmos Enter aqui, ó,
ele vai dizer que o João aqui está aprovado. Essa fórmula eu tenho que repetir para as outras. Então, basta eu selecionar a célula onde tem a fórmula, vir aqui na alça de preenchimento, que é esse quadradinho do lado inferior direito, clicar, segurar e arrastar ele aqui embaixo. Ele vai escrever para mim quem está aprovado e quem está reprovado, obedecendo essa regra aqui, ok? Vamos entender ela um pouquinho melhor. Vou selecionar ela aqui, vou copiar ela. Opa. Vamos copiar ela aqui e vamos colar ela aqui. Olha só, então eu tenho a minha fórmula C, né? Então tudo começa aqui com a fórmula C. Vamos lá. Então eu tenho que colocar aqui a minha fórmula C. Aí eu tenho que colocar a minha condição. Essa daqui é a minha condição, olha só. Então aqui é a minha condição. Ó. Se o I4 ele é maior ou igual a 5. Por que maior ou igual a 5? Porque é a minha regra, né? Então, se a média... Quem é a minha média? A média é a célula I4. Se ela for maior ou igual a 5, então, olha lá, maior ou igual a 5, aí ele vai pular aqui para o verdade, né? Que é o aprovado. Então, o que eu quero que ele faça? O que eu quero que o Excel faça se esta condição aqui, se ela der verdade? Ou seja, se realmente o I4, que é a média, for maior ou igual a 5. Eu quero que ele escreva aprovado para mim. Agora, e se essa condição aqui não for verdade, se ela for falsa, ou seja, se o I4 não for maior ou igual a 5, que é o que aconteceu aqui, por exemplo, com a Maria. A média da Maria, que é no caso aqui o I5, ela não é maior ou igual a 5, ela é menor. Então ele vai pular para cá e vai escrever para mim como reprovado. Então foi isso que eu programei aqui, ó. Quero que ele escreva reprovado. Então, o importante é isso, é a gente entender a fórmula, né? E é importante também a gente lembrar dos 3 passos aqui, condição, verdade e falso, tá? Então, nesse caso, vamos pegar aqui o caso do João. O que aconteceu? O I4 dele é 9,14. Então, ele veio aqui, ó, I4 é maior ou igual a 5? 9,14 é maior ou igual a 5. Então, ele pula para cá, pula para a verdade e escreve aprovado. Tá? E o reprovado aqui na frente, ele ignora. Uma vez que ele pulou para cá e escolheu verdade aqui de acordo com essa condição, ele vai executar o que está aqui dentro e o que tiver para frente aqui ele vai ignorar. Se a gente mudar essa fórmula aqui e colocar o I5, que é a próximo aluno, o I5 aqui é a nota da Maria. A nota da Maria é 4,71. Então, o que ele vai fazer? Se a média, que é o I5, for maior ou igual a 5, nesse caso não é, porque 4,71 não é maior do que 5. Então, ao invés dele vir no verdade, ele vai pular para o falso. Então, ele vai pular lá na frente, vai ignorar isso aqui e vai executar o que eu programei aqui. Eu programei para escrever reprovado. Então, ele vai escrever reprovado aqui para mim. Tá? E algo importante aqui, por que dessa aspas, né? Por que eu coloquei o aprovado entre aspas e coloquei o reprovado também entre aspas? Quando você vai montar aqui a parte da verdade, tá? Ou também a parte do falso, e aqui dentro da parte da verdade, você quer que ele faça um cálculo, por exemplo, eu quero que ele some o A1, a célula 1 mais a célula A2, por exemplo. Aí você não colocaria aspas, tá? Você não coloca aspas quando você quer que ele faça um cálculo, que ele execute uma expressão, para ele entender que isso aqui são células e aqui dentro você tem os operadores aritméticos. Agora, quando você quer que ele simplesmente escreva algo, aí você tem que colocar entre aspas, tá? Então, quando você quer que ele escreva alguma coisa, tem que ser entre aspas. Quando você quer que ele faça um cálculo, você deixa sem as aspas para que ele possa entender. Ok? Bom, eu espero que tenha ficado bem explicado. Eu sei que muitos alunos têm dificuldade com essa fórmula, então, como eu já disse em todo o curso, eu venho dizendo isso, tá? Se tiverem dificuldade, postem lá no nosso blog, né? É só você ir até o final e deixar aqui que eles chamam de resposta, né? Mas deixa aqui um comentário pedindo uma ajuda, pedindo uma explicação sobre a sua dúvida, que eu vou tentar explicar da melhor forma possível e tirar suas dúvidas, ok? Bom,
voltando aqui no nosso exercício, vamos relembrar algumas coisinhas aqui que eu acho interessante. Por exemplo, se eu quiser classificar isso, ou seja, eu quero classificar para aparecer aqui os alunos de forma crescente pela média, ou seja, daquele aluno que teve a melhor média, que seria a maior, né, para aquele aluno que teve a menor média, que seria a menor média. Então, eu vou selecionar toda a minha planilha que eu quero classificar, inclusive os títulos, tá? Opa. E aqui dentro de classificar e filtrar, eu tenho personalizar classificação. Então, eu posso vir aqui e falar, olha, eu quero classificar pela média do maior para o menor. E aí vai aparecer para mim aqui, ó, o João é quem teve a maior média e o José é quem teve a menor média, tá? Outra brincadeira que a gente pode fazer é criar um filtro aqui na situação. Então, eu posso vir aqui e colocar um filtro, tá? E dentro desse filtro eu posso dizer o seguinte, olha, eu quero só os alunos que estão aprovados, ou eu quero só os alunos que estão reprovados, tá? Tudo isso nós já vimos, né? Então, a gente já viu a classificação, a gente já viu o filtro, ok? Só estou fazendo novamente aqui para a gente relembrar algumas coisas e ver aonde a gente pode aplicá-las também, né? Eu posso criar também uma validação de dados. Por exemplo, nessas células aqui, eu posso vir aqui até dados, criar uma validação de dados, tá? Por que dessa validação? Deixa eu cancelar aqui para explicar. Se alguém vier aqui e colocar nota 12 para o João, ele vai aceitar, vai influenciar na média lá e vai acabar aceitando. Não poderia, né? Porque a nota aqui tem que ser de 0 a 10. Ou em algumas instituições ela é de 0 a 5, 0 a 7, enfim, mas no nosso caso aqui a gente brinca de 0 a 10. Então ele não pode aceitar nenhuma nota que seja menor do que 0, uma nota negativa ele não poderia aceitar, e uma nota maior do que 10 ele também não deveria aceitar. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar todas essas células aqui, e aí dentro aqui de dados, validação de dados, nós vamos colocar como decimal porque ele pode ter, por exemplo, uma nota 7,5. Então, né, ele pode ter notas quebradas, não precisa ser notas inteiras, senão eu colocaria o número inteiro, mas nesse caso, número decimal. Aí eu vou colocar aqui, ó, está entre o mínimo é 0 e o máximo 10, né? Mensagem de entrada eu acho desnecessário, porque é nota e isso está meio que claro, né? Mas no alerta de erro a gente pode personalizar e colocar aqui uma atenção. Colocar assim, ó, só é aceito notas entre 0 e 10. Vamos dar um OK. Então, se eu vier aqui agora e colocar um -1, olha lá, ele não vai aceitar. Só é aceito notas entre 0 e 10. Se eu der um cancelar, um repetir, ele fica preso ali dentro, né? Então, vamos colocar 12 agora. Ó. Mesma coisa, ele não vai deixar. Agora, se eu colocar 10 aqui, aí ele vai aceitar, ok? Então, isso não só na primeira, né? Eu fiz isso em todas as células. Então, se eu vier aqui e colocar uma nota que ele não aceita, ele não vai deixar, ok? Além da validação, a gente pode brincar aqui e criar um mini gráfico para as notas dos alunos. Então, vamos colocar aqui, ó, inserir uma nova coluna e vou criar aqui um mini gráfico, ó, inserir. Então, selecionei as notas do João, inserir, venho aqui no mini gráfico, vou criar de colunas aqui, tá? E ele pede o local onde eu vou colocar o gráfico. Então, vou colocar que o local vai ser esta célula. Então, cliquei aqui na célula I4 para ele colocar o gráfico. E está lá o nosso gráfico, tá? Posso puxar esse gráfico aqui para os outros, ok? E ele montou aqui o nosso mini gráfico. Esse gráfico está um pouquinho, não errado, né? Mas ele está um pouco estranho, porque dá uma olhadinha para você aqui, ó. A penúltima nota aqui é de internet do João e a nota é 7, tá vendo? Ó? Você vê que ela está bem funda aqui na coluna, né? Por quê? Porque como as notas do João elas vão de 7 a 10, ele deve ter colocado nesse gráfico aqui a menor nota como 7 e a maior nota como 10. Então, proporcionalmente, o 7 está lá no chão, né? Agora, você pega aqui a mesma coisa, no caso aqui da Maria. A Maria, ela tá lá no fundo, está a nota 3.
Então, quer dizer, olhando esse gráfico e esse gráfico, dá a impressão que a penúltima nota desses dois alunos é igual, são iguais. Mas não são iguais, na verdade. Aqui essa nota é 3 e aqui essa nota é 7. Então, para a gente corrigir esse erro, o que eu posso fazer? Eu vou selecionar todos os gráficos. Aqui em Design eu tenho o controle sobre os eixos. E eu posso falar para ele o seguinte, olha, o valor mínimo dos eixos é 0. Ok? E o valor máximo dos eixos, aqui ó, o valor máximo vai ser 10 para todo mundo. Então a minha escala passa a ser igual para todos os alunos, ou seja, a escala é de 0 a 10. Então agora ficou bonito, olha. O 7 aqui, tá vendo? Ó? E o 3 aqui e o 1,5 aqui, tá vendo? Então não está tudo igual como estava antes, agora está mais correto. Né? Então, o que estava ocasionando o erro antes? Eu tinha escalas diferentes de menor e maior nota para cada gráfico, porque ele criou isso automaticamente de acordo com as notas de cada aluno, né? Agora não, ele está criando escalas iguais para todos os gráficos, que são escalas de 0 a 10, que é realmente o que eu preciso. E por fim, vamos fazer um gráfico comparativo entre os alunos. Vamos selecionar aqui os alunos, as médias, e vem aqui ó, no inserir. Vamos criar um gráfico aqui. Vai ser um gráfico aqui de coluna mesmo, né? Vou colocar esse gráfico aqui, vamos diminuir ele um pouquinho só aqui para caber na tela e vamos esticar ele aqui. Então está aqui o nosso gráfico, acho que está bacana o gráfico, não tem muito que... Dá para perfumar bastante isso na verdade, né? Mas aqui ó, esse é um formato legal, mas não tem necessidade de muito mais do que isso. Eu tenho o nome, tenho a nota, né? Tenho aqui do que se trata o gráfico, então está perfeito, é isso que a gente precisa. Esse é o nosso gráfico das médias, ok? Vamos filtrar aqui e mostrar só aqueles alunos que estão aprovados. Olha lá. E agora nós finalizamos a nossa aula 12.A, que é uma aula onde eu expliquei como funciona a fórmula C, tá? E revisamos aqui um pouquinho da classificação, do filtro, da validação, do mini gráfico, do gráfico, da fórmula média, da fórmula máxima, da fórmula mínima. Ok? Acho que a aula foi bacana. E a próxima aula vai ser a 12.B, onde nós vamos continuar nesse assunto de fórmula C, mas ao invés de usar um boletim aqui, eu vou usar um outro exemplo. Ok? Até a próxima aula, então. Obrigado a todos que estão acompanhando as aulas e acompanhando o meu blog. Bom estudo a todos.